Olá, começamos agora a aula de resolução de questões, questões comentadas aplicadas pela Banca Vunesp sobre a disciplina de língua portuguesa, questões que foram aplicadas em provas de concurso. Passamos então diretamente para a resolução das questões. A questão número 1 foi uma questão recente, aplicada no ano de 2023 pela Prefeitura de Campinas, no estado de São Paulo, para o cargo de agente administrativo. E aqui a questão começa assim: diz que assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. E aí a gente vai avaliar cada alternativa para avaliar se está correta quanto à concordância verbal e nominal. Aqui, avaliando a primeira alternativa, a alternativa A, diz que torcemos para que muitos mais crianças tenham a oportunidade de usar o parquinho. A gente vai ver que está errada, né? O correto seria: torcemos para que muito mais crianças tenham a oportunidade de usar o parquinho. O muito não varia, né? Quando está se referindo à intensidade. A palavra muito não varia quando está se referindo à intensidade e por isso a alternativa está errada. O muito não varia. A gente descarta a letra A. E aí passamos para a letra B, vamos avaliar a letra B, que diz que fomos nós que mandamos instalar o brinquedo, mas nós mesmos não os vimos ainda. A gente vai ver que está errada também essa afirmação que faz a letra B, essa alternativa B. O correto seria: fomos nós que mandamos instalar o brinquedo, mas nós mesmos não os vimos ainda. Os mesmos, a palavra mesmos tem que ser no plural, né? O correto seria nós mesmos para concordar em número e gênero com o pronome nós. Então, mesmos deve concordar com o pronome nós. E aí vai para o plural, né? Então, a gente descarta também a letra B. Não está concordando com o pronome nós. Alternativa C diz que passamos esta manhã pela praça e pudemos acompanhar como está as reformas. A gente vai ver que também está errada a alternativa C. O correto seria: passamos esta manhã pela praça e podemos acompanhar como estão as reformas, né? O correto seria como estão as reformas, para concordar em número com o sujeito no plural, que nesse caso é reformas. Então, estão deve concordar aqui com reformas, que é o sujeito que está no plural. Então, estão deve ir, a palavra, no caso o verbo, né, deve ser estão e não está, como está disposto aqui na alternativa C. E, portanto, a gente elimina também. Aqui a letra D diz que ocorreram avanços nas obras municipais, o que conferiram mais conforto ao povo. Ocorreram avanços nas obras municipais, o que conferiram mais conforto ao povo. A gente vai ver que o correto seria: ocorreram avanços nas obras municipais, os quais conferiram mais conforto ao povo, né? O uso do pronome os quais é o correto nesse caso, porque ele está retomando um termo antecedente, né, na forma plural e é variável. O termo que está sendo retomado nesse caso é os avanços nas obras municipais, que está no plural, e o pronome correto nesse caso será o pronome qual, que variando, né, fica quais, né, para concordar com o termo antecedente. Então aqui o pronome ele vai variar para concordar com os avanços nas obras municipais. Tá? Ele está retomando a oração anterior quando falou os avanços nas obras municipais e, portanto, a alternativa está incorreta também. O erro da alternativa está aqui. E aí a letra E diz que devia haver mais parques na cidade que tivessem diversão para adultos e crianças. Então, está correta a letra E. O verbo haver, no sentido de ocorrer ou de existir, é impessoal, tá? E não flexiona para concordar com um sujeito inexistente. Então, o verbo haver no singular, da forma que está correto, né? E nesse caso, o verbo que o acompanha, né? O verbo que acompanha o verbo haver, também permanece no singular.
aqui como é no caso do verbo devia. Então, devia haver está correto. O verbo haver ele permanece no singular e o verbo que o acompanha, que aqui é o caso o verbo devia, também permanece no singular. Então, está correto a letra E quanto à concordância verbal e nominal. Então, a alternativa correta para a questão número 1 é a letra E. Vamos passar para a questão número 2, que também é uma questão aplicada para a mesma prova da questão anterior. E aí diz que assinale a alternativa em que a frase está correta quanto ao emprego do acento indicativo de crase e a regência verbal. Então, aqui a gente está tratando do acento indicativo de crase. E aqui eu vou deixar destacado. E também quanto à regência verbal. É muito importante prestar atenção no enunciado para saber o que você vai procurar nas alternativas. A alternativa A diz que pais e educadores devem se dedicar a encontrar meios de tornar a escola atraente. Pais e educadores devem se dedicar a encontrar meios de tornar a escola atraente. Aqui está errada a letra A, pessoal, e aqui eu vou deixar apontar o erro, que o erro é aqui, ó, em a encontrar, né? Não se usa crase antes de verbo. Aqui encontrar é um verbo, inclusive está no infinitivo, né? Se dedicar a encontrar. Então, nesse caso, é uma das regras da crase. Não se usa crase antes de verbo e, portanto, a letra A está errada. Não se usa crase antes de verbo. Empregou errado aí o acento indicativo de crase. A letra B diz que recorrer à ciência para elaborar regras pode ser estratégia com resultados positivos. Recorrer à ciência para elaborar regras pode ser estratégia com resultados positivos. A gente vai ver que a palavra recorrer, o verbo recorrer, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição a. O verbo recorrer, ele não se liga diretamente ao seu objeto, né? Ele se liga indiretamente ao seu objeto. Então, ele se liga ao seu objeto através de uma preposição, e por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a. Quem recorre, recorre a. Ele se liga ao seu objeto através de uma preposição, ele se liga indiretamente ao seu objeto. E a crase, a gente vai ver que a crase ela é a junção do a preposição com o artigo feminino. Então, a junção do a preposição com o artigo feminino vai ocorrer aí o acento indicativo de crase, o a com acento indicativo de crase. Portanto, a crase ela ocorre com a junção do a preposição mais o a artigo feminino. E aqui, quem recorre, a gente já viu que recorre a, né? Quem recorre, recorre a. O verbo recorrer, ele exige a preposição. E aí, a ciência, como a gente viu lá na questão, a ciência, né? Ciência é uma palavra feminina, então ela é precedida de artigo feminino. Então, já tem o a aqui antes da palavra ciência. Ciência, por ser uma palavra feminina, ela é precedida de artigo feminino. E aqui houve, pessoal, a junção dos dois as. E nesse caso aqui, ocorre o acento indicativo de crase e, portanto, quem recorre, recorre à ciência, né? Recorrer à ciência usando corretamente o acento indicativo de crase. Portanto, a letra B está correta. O acento indicativo de crase, nesse caso, foi usado corretamente. Então, está correta a letra B. E aqui a letra C, vamos ver o erro das demais questões, né? Já que a gente encontrou a alternativa correta, vamos ver o erro das demais questões, das demais alternativas. A letra C diz que impedir a entrada de alunos sem uniforme é realidade que reflete no rigor escolar. Impedir, pessoal, ele não é verbo transitivo indireto. Impedir é um verbo transitivo direto. Ele se liga ao seu objeto direto, né, sem a necessidade de preposição. Então, ele é diferente do verbo recorrer, que se ligava ao seu objeto através da preposição. Impedir é um verbo que não exige isso, não exige preposição. Quem impede, impede alguma coisa. Então, está ligando diretamente o verbo ao seu objeto direto, né? Então, o uso da crase nesse caso está errado. Aqui esse a, que vem depois de impedir, é apenas artigo feminino que precede a palavra entrada.
Então, não é a crase, tá? Não existe a preposição depois da palavra, depois do verbo impedir e, portanto, a alternativa está incorreta. A letra D diz que voluntariar-se é uma forma de ajudar aqueles que dependem de uma escola atuante. Então, nesse caso, o erro vai estar aqui porque o verbo ajudar, ele é um verbo transitivo direto. O verbo ajudar, nesse caso, ele não exige preposição. Então, ele, por ser um verbo transitivo direto, aqui o pronome aqueles, ele não vai ser acentuado com acento indicativo de crase. Tá? Então, não há necessidade de crase nesse caso, porque o verbo ajudar ele é um verbo transitivo direto e portanto, o pronome que o sucede não será acentuado com acento indicativo de crase. E, portanto, a alternativa D também está incorreta. E a letra E diz que a tecnologia pode conferir à alfabetização rumos de que pedagogos ainda ignoram. Então, nesse caso, aqui no enunciado, eu marquei aqui o que o enunciado estava pedindo justamente por conta dessa alternativa aí. O enunciado estava pedindo que a gente prestasse atenção quanto ao emprego do acento indicativo de crase e também quanto à regência verbal. Porque o que vai acontecer nessa letra E, se a gente analisar aqui, ó, a tecnologia pode conferir, quem confere, aqui nesse caso, conferir, ele vai exigir a preposição a tecnologia pode conferir com o A precedendo a palavra alfabetização, que é uma palavra feminina, e aí vai haver a junção, e aqui o acento indicativo de crase vai estar correto. Então você pode pensar, a alternativa E está correta. Porém, há um erro, porque é o seguinte, aqui a preposição de, o erro dessa alternativa, não é em relação ao crase, e sim a regência da preposição de, né? Porque a preposição de ela não está regida por nenhum verbo, e não é necessária a preposição de nesse caso aqui. E, portanto, o erro da questão ela é de regência, e não quanto ao acento indicativo de crase. E aí, então, a gente elimina também a letra E, por trazer um erro de regência. E para responder essas questões, pessoal, você tem que ter um conhecimento prévio de crase, né, do acento indicativo de crase, de regência, né? A questão anterior exigiu conhecimento de concordância. Então aqui eu estou trazendo as questões, mas você já tem que ter um conhecimento prévio desses assuntos aqui para poder responder essas questões, tá? Aqui a questão número 3 é uma questão aplicada pela Banca Vunesp também, aí para a Universidade Federal do ABC, para o cargo de assistente em administração. E aqui diz que assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de ortografia e acentuação. E aqui a gente vai ver a letra A. Então, aqui é ortografia e acentuação. O que a questão está pedindo, eu gosto sempre de assinalar para a gente saber o que a gente vai procurar nas alternativas. A alternativa A diz que com a inteligência artificial, a análise de grandes volumes de dados foi facilitada. E aqui a gente vai ver que o correto seria com a inteligência artificial, a análise nesse caso, é escrito dessa maneira aqui, com S, não com Z. A análise de grandes volumes de dados foi facilitada, então a alternativa A está errada, porque a palavra análise está escrita errada, é com S e não com Z. A letra B diz que as tarefas complexas conduzidas pelos algoritmos têm gerado grande repercussão. E aqui preste atenção na palavra repercussão, que a gente vai ver que a maneira correta dela ser escrita é dessa maneira aqui. Repercussão com 2 S, né? E aí, portanto, a gente tem que a alternativa B também está incorreta. A palavra errada é repercussão. Letra C. Certos papéis não podem caber à máquina, mas unicamente a seres pensantes. E aqui a gente vai ver que papéis está escrito errado, pessoal. Papéis é acentuado, tá? Vai acento agudo no E. Papéis. E aqui a gente volta e elimina também a letra C. Papéis está escrito de forma errada, papéis é acentuado. A letra D diz que a falta de empatia da máquina evidencia a necessidade do médico humano. E aqui
o erro está aqui, ó. A gente já encontrou o erro. Aqui seria o verbo evidenciar, né? E não o substantivo evidência. Então, o correto seria: a falta de empatia da máquina evidencia, e aí sem acento circunflexo, né? Porque aqui é o verbo, evidencia a necessidade do médico humano, sem acento circunflexo. E lá trouxe o substantivo, a palavra evidência, e portanto está errada a letra D. E aqui sobrou apenas a letra E, né? Que diz que seres semi-humanos, personagens de livros e filmes, brevemente serão reais. Então, a letra E ela está correta, porque aqui há o uso do hífen, né? E o prefixo semi, ele é hifenizado quando a palavra que se une iniciar com I ou com H. Então, o uso do hífen nesse caso, aqui o prefixo semi, ele é hifenizado quando a palavra seguinte começar com H. E aí, com o I ou com H. E aqui, como humanos começa com H, então está correto o uso do hífen nesse caso. Então, o prefixo semi, quando é sucedido por H ou I, né, aí haverá o uso do hífen. O prefixo semi será hifenizado nesse caso. E, portanto, a letra E está correta. A alternativa correta para a questão número 3 é a letra E. Passamos para a questão número 4, uma questão aplicada no ano de 2022 para ir para a Câmara de Fernandópolis, no estado de São Paulo, pela Banca Vunesp, para o cargo de oficial administrativo. E aqui é uma questão onde a gente vai preencher as lacunas. E aqui diz que assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E aqui a gente tem pesquisadores finlandeses interessados, a gente vai preencher com alguma alternativa aqui. Aqui a gente tem no, pelo, do, no e pelo. A gente vai preencher essa primeira lacuna com algum desses. E aí depois, problema da insônia. E aí a gente vai preencher com investigaram ou investigou. Para determinar o quanto uma noite bem dormida é necessário ou necessária para manter a saúde mental. E aqui a gente vai começar resolvendo pesquisadores finlandeses interessados. Quem tem interesse em, né? A preposição que vai suceder a palavra interesse vai ser a preposição em. Quem se interessa em alguma coisa. E aqui a gente pode unir, vai ocorrer a união da preposição em, e aqui o artigo masculino. A preposição em vai se unir com o artigo masculino o. E aí, em vez de falar em o, ocorre uma união e a gente fala no. É a união da preposição com o artigo, a gente fala no. Então, quem tem interesse, os pesquisadores finlandeses interessados em o problema, então, os pesquisadores finlandeses interessados no. É a união da preposição com o artigo, e aqui o é o artigo masculino que precede a palavra problema, né, que é uma palavra masculina, o problema. E aí, então, a gente tem a junção da preposição com o artigo masculino, então é no. Pesquisadores finlandeses interessados no problema da insônia. Investigou ou investigaram? Quem investigou? Os pesquisadores finlandeses. Né? Então, o sujeito está no plural. Então, o verbo investigar também vai para o plural. Portanto, é investigaram no plural, para concordar com os pesquisadores finlandeses, né? Que nesse caso é o sujeito. Então, investigaram no plural. E aqui, para determinar o quanto a noite bem dormida é necessário ou necessária. Uma noite, repare, uma noite está
no feminino. Uma noite está no feminino. Então, uma noite bem dormida vai concordar, o necessário ele vai concordar no feminino. Então, é necessária. Uma noite bem dormida é necessária. O necessário ele vai concordar com uma noite que está no feminino. E aí o necessário também vai para o feminino. Então, é necessária. Então, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é letra A, no, né, pesquisadores finlandeses interessados no problema da insônia investigaram, né, investigaram indo para o plural devido à concordância, né, com o sujeito, que também está no plural, para determinar o quanto a noite bem dormida é necessária concordando com a noite bem dormida no feminino. E, portanto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a letra A. No, investigaram e necessária. Letra A é a alternativa correta para a questão número 4. A questão número 5 é uma questão aplicada também pela VUNESP, né, no ano de 2020, para o cargo também de agente administrativo, que diz que assinale a alternativa redigida segundo a norma padrão de emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase. Então, a gente está tratando de pronomes e do sinal indicativo de crase. A gente vai procurar aqui dentre as alternativas, aquela que está correta. A letra A diz que o prefeito de Veneza, cujas ruas e praças estão alagadas, fez um apelo às autoridades do país. Então, a gente vai ver que a letra A está correta, porque aqui o verbo apelar, né, que antecede a crase, e o verbo apelar, ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a, né, apelar a alguma coisa. E aí, por exigir a preposição a e ser um verbo transitivo indireto, a palavra seguinte é uma palavra feminina, autoridades, né, as autoridades. E aí vai para o plural, para concordar com autoridades. Então, as autoridades deve sim haver o acento indicativo de crase, e aí está correto nessa questão A. O acento indicativo de crase foi usado corretamente, aqui o pronome cujas foi usado corretamente, a letra A atende a norma padrão aí da língua portuguesa. Portanto, a letra A está correta. Mais uma vez, aqui eu ressalto a importância de conhecer sobre transitividade verbal, regência verbal, né, para poder também o conhecimento de pronomes, de colocação pronominal, para poder responder essas questões. A letra B diz que o fogo que atingiu a Austrália é atribuído a fenômenos naturais. O fogo que atingiu a Austrália é atribuído a fenômenos naturais. E aqui a gente vai ver que o verbo atingir, ele é verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, por ele se ligar diretamente ao seu objeto direto, sem a necessidade de preposição, o a aqui é apenas artigo feminino precedendo a palavra Austrália, e, portanto, não há necessidade de crase nesse caso. A letra C diz que a partir de quando o homem aprenderá a respeitar espécies que a sobrevivência está ameaçada, a partir está errado, não há uso de crase antes de verbo, tá? Então está errado o uso da crase aqui, é das regras clássicas aí do acento indicativo de crase, não há uso da crase antes de verbo, e aí a letra C a gente descarta também. A letra D diz que sem preservar a natureza, a qual garantia de sobrevivência o homem passará a viver dias terríveis? Está errada a letra D também, aqui o erro está aqui no a qual, porque não há nenhum termo regendo alguma preposição aqui, né? Há apenas o artigo definido aqui em a qual, precedendo aqui a qual. E, portanto, não há crase, a alternativa está incorreta. Não há nenhuma preposição aqui nesse caso. Aqui há apenas o artigo precedendo aqui o pronome qual e, portanto, está errada. Não necessita de crase nesse caso. Letra E. Diz que não é possível estimar a tragédia causada pelo fogo, cujo consumiu milhares de árvores na Austrália. E aqui a gente vai ver que o erro vai estar no verbo estimar, porque o verbo estimar ele é transitivo direto, ele não exige preposição. Quem estima alguma coisa e não estima a alguma coisa, ele não exige a preposição a.
Então, por ele se ligar diretamente ao seu objeto direto sem a necessidade da preposição, a letra E se torna incorreta. Esse A aqui antes da palavra tragédia, ele é apenas o A artigo feminino e não existe preposição aqui depois do verbo estimar. Então, o verbo estimar, por ser transitivo direto, ele não exige a preposição e, portanto, não há o uso de crase e, portanto, a letra E também se torna incorreta. E aqui, então, a alternativa correta para a questão número 5 é mesmo a letra A. Questão número 6, questão aplicada aí para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, aplicada no ano de 2023 para o cargo de auxiliar em educação, que diz que quanto à ocorrência de acento indicativo de crase, está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa a frase. Então, a gente vai procurar quanto ao acento indicativo de crase. É sempre importante a gente prestar atenção no enunciado. A letra A diz que pesquisas arqueológicas desvendam as relíquias da humanidade. Pesquisas arqueológicas desvendam as relíquias da humanidade. Aqui a gente vai ver que o erro vai estar no verbo desvendar, que ele é transitivo direto. Quem desvenda, desvenda alguma coisa e não a alguma coisa. Ele não exige essa preposição a e, portanto, a letra A ela se torna incorreta. Desvendar não exige a preposição a, portanto, esse a aqui é apenas artigo feminino precedendo a palavra relíquia. Relíquias, né? Que está no plural. E aí a letra B diz que em algumas sociedades rituais eram dedicados a cerimônias funerárias. E aqui nesse caso, você vai dedicados, ele está exercendo uma função que ele é verbo transitivo indireto. Então ele exige a preposição, né? Rituais eram dedicados a. E aí, então, ele exige a preposição. Somente de falar você já consegue perceber a necessidade da preposição. Então, rituais eram dedicados a. E aí, as cerimônias, né? Cerimônia é uma palavra feminina e, portanto, ela é antecedida de artigo feminino, que está no plural, porque cerimônias também está no plural. Então, dedicado a as cerimônias. E essa junção vai haver o acento indicativo de crase. Então, está correta a letra B. Está usando corretamente o acento indicativo de crase, a letra B, e, portanto, a alternativa está correta. A letra C diz que a arte rupestre observada é atribuída a um xamã ou um caçador. Está errada a letra C. A crase não antecede artigo indefinido e, portanto, a letra C está errada. Aqui a crase não antecede artigo indefinido, tá? Letra D. A cremação é uma técnica funerária que visa a incinerar o cadáver. Visa a incinerar. Só que incinerar é um verbo e a crase não antecede verbo, como a gente já viu. Então, está errada também a letra D. E aí a letra E? Alta quantidade de ferro no solo determina a coloração mais avermelhada. Determina, pessoal, é um verbo transitivo direto, ele não exige a preposição a. Quem determina, determina alguma coisa, não há alguma coisa. E, portanto, a alternativa está errada. Determina é um verbo transitivo direto que não exige preposição e, portanto, esse a aqui é apenas o a, artigo feminino, precedendo a palavra coloração e, portanto, não há acento indicativo de crase nesse caso e, portanto, a letra E também está errada. E aí, voltando, a alternativa correta para essa questão número 6 é a mesma letra B. Questão número 7, uma questão aplicada para a mesma prova da questão anterior, pela VUNESP, no ano de 2023. O enunciado diz que assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a ortografia da língua portuguesa. Então, ortografia da língua portuguesa. A letra A diz que a excitação das crianças é compreensível justamente pela pouca idade delas. A excitação das crianças é compreensível justamente pela pouca idade delas. A palavra excitação está escrita de forma incorreta, né? Excitação está sem o C, está apenas com o X e está escrita de forma incorreta. A forma correta é essa aqui, ó, com o XC. E, portanto, a alternativa A está incorreta. E aí a letra B diz que a alça do cesto vinha debaixo dele e não das bordas, como em cestos comuns. A alternativa B ela está correta, né?
Aqui está falando do cesto, né, do recipiente. Alça está escrito de maneira correta, então está tudo correto quanto à ortografia. Está corretamente escrita a letra B e, portanto, está de acordo com a ortografia da língua portuguesa. Está correta a letra B. Vamos ver aqui o erro que trazia as demais alternativas. A letra C diz que de uma aldeia não era possível visualizar o que estava acontecendo na outra. De uma aldeia não era possível visualizar o que estava acontecendo na outra. O erro dessa alternativa está aqui, ó, na palavra visualizar. Visualizar é escrito com Z. A gente vai ver que visualizar é escrito com Z aqui no final, tá? E, portanto, a alternativa usou dois S's, né? O S aqui nessa segunda sílaba e depois outro S e, portanto, está errada. A letra D diz que a sucessão de acontecimentos naquela noite hoje não passa de uma lembrança. A sucessão de acontecimentos naquela noite hoje não passa de uma lembrança. Sucessão está escrito de forma incorreta, está escrito com dois S's e depois com C cedilha, quando na verdade o correto seria sucessão, escrito com C primeiro e depois com dois S's, né? E aí a alternativa está incorreta. E aí a letra E diz que a choradeira era uma demonstração de recusa que os pais não aceitavam. Mas aí está escrito choradeira, sem I depois aqui do E. Quando na verdade é choradeira, né? Não é choradeira, é choradeira. Existe o I ali depois do E e, portanto, a alternativa E também está incorreta. A alternativa correta para a questão número 7, então, é mesmo a letra B, B de bola. Questão número 8, uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2018, aí para a Câmara de Itacoaxetuba, no estado de São Paulo, para o cargo de auxiliar administrativo. E aí o enunciado da questão diz que assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Colocação pronominal é o que a gente vai tratar nessas alternativas aqui. E aí a alternativa A diz que nunca sabe-se bem se uma amizade será duradoura. Nunca sabe-se bem se uma amizade será duradoura. Está errada essa alternativa, porque os advérbios eles atraem para perto de si os pronomes átonos, né, formando aí uma próclise. E aqui o correto seria: nunca se sabe bem se uma amizade será duradoura. Então, o nunca ele se trata de um advérbio e ele vai atrair o pronome para perto de si. Então, o pronome fica colado no advérbio, aí formando uma próclise, né? A próclise é o seguinte: o pronome ele fica antes do verbo. Então, o pronome ele vai ficar, perdão, o pronome ele vai ficar antes do verbo. Aqui o verbo é sabe. Tá? Então, o advérbio ele vai atrair o pronome, né? E aí vai formar uma próclise, né? Que é quando o pronome ele fica antes do verbo. Então, a alternativa A está errada. Nunca se sabe bem, devido ao advérbio atrair o pronome para perto de si. Letra B. Se fala muito sobre política nas redes sociais. Aqui a gente vai ver que está errado também, porque não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono. Nesse caso será usada a ínclise, né? Que é quando o pronome que é a colocação do pronome após o verbo. Se na alternativa anterior a gente viu a colocação do pronome antes do verbo, agora a gente vai ver a colocação do pronome após o verbo. E aqui não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono. E aqui eu trouxe aqui esse slide que você pode tirar um print para sempre usar, né, aí como referência, dos pronomes aqui, dos pronomes pessoais. E aqui a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo e aqui os átonos. Aqui que é o caso do me, né, na primeira pessoa, aqui do ti, né, na segunda pessoa, e aqui a gente tem na terceira pessoa o, a, se e lhe, né? Que aqui é o caso, né? E também a gente tem na terceira pessoa do plural os, as, se e lhes. Então, não se inicia uma oração com pronome oblíquo átono e, portanto, vai ocorrer
a ênclise, né? Que é quando o pronome ele passa para depois do verbo. Não se inicia uma oração, então aqui no início da oração não se inicia com o pronome oblíquo átono e, portanto, vai ocorrer aqui a ênclise e a alternativa está errada porque traz o pronome iniciando a oração, né? E, portanto, está errada. Só mostrando aqui, o correto é fala-se muito sobre política e não se fala muito sobre política, porque aqui o pronome não pode iniciar essa oração. A letra C diz que jamais encontraram-se depois daquela viagem. Jamais encontraram-se depois daquela viagem. É o mesmo caso da alternativa A, onde o advérbio atrai o pronome para si, causando a próclise, né, que é a colocação do pronome antes do verbo. Portanto, o advérbio ele vai atrair o pronome para si, tá? Então, jamais se encontraram depois daquela viagem. E aí, o correto seria jamais se encontraram depois daquela viagem, não jamais encontraram-se depois daquela viagem. Aqui, o pronome ele vem para antes do verbo encontraram. A gente elimina também a letra C. A letra D diz que logo que se conheceram melhor, tornaram-se amigos. A letra D, pessoal, ela está correta, né? Logo que se conheceram melhor, tornaram-se amigos. Então, a locução logo que, ela atrai o pronome para perto de si. E no segundo caso, então a gente tem esse primeiro caso, a locução logo que, ela vai atrair o pronome para perto de si, tá? Logo que se conheceram melhor. E no segundo caso, a gente tem o uso da ênclise, né? Que é a colocação do pronome, e aqui está o pronome, é a colocação do pronome depois do verbo. E por que ocorre a ênclise nesse caso? Porque não se inicia uma oração com o pronome oblíquo átono. E aqui, se o se fosse, por exemplo, se tornaram amigos, estaria errado, porque o se, o pronome oblíquo átono, ele estaria iniciando a oração. Após a vírgula, se inicia uma nova oração e ela não pode ser iniciada com o pronome oblíquo átono. Tá? É uma regra aí da colocação pronominal. Então, tornaram-se. O se, o pronome, ele é colocado depois do verbo, ocorrendo a ênclise. E aí, nesse caso, sim, está correto. Então, a alternativa D está perfeita quanto à colocação pronominal. É a alternativa correta para essa questão. Vamos ver aqui o erro da letra E. Já sabe-se que eles foram casados há muito tempo. E aí, a mesma coisa, né? Aqui a gente tem o advérbio, né? Ele vai atrair, o advérbio ele vai atrair o pronome. Ele vai atrair o pronome, que vai ficar uma próclise, né? Porque o pronome ele vai ficar antes do verbo sabe aqui. E aí, ficaria correto assim. Perdão, ficaria correta dessa forma. Já se sabe que eles foram casados há muito tempo, com o advérbio atraindo o pronome para si. E, portanto, a alternativa E também está incorreta, e a alternativa correta para essa questão número 8, quanto à colocação pronominal, é a letra D. Agora, a questão número 9 é uma questão também da Banca Vunesp, aplicada no ano de 2022 para a Prefeitura de Francisco Morato, no estado de São Paulo, para o cargo de recepcionista. O enunciado da questão traz que assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância da língua portuguesa. Agora a gente vai tratar da concordância. A letra A diz que antigamente era popular em instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos. A gente vai ver, pessoal, o erro. Antigamente eram populares instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos, né? Antigamente eram populares, porque aqui está falando de instituições psiquiátricas, né, no plural, e aqui o verbo ele vai concordar com o plural, tá? E, portanto, eram populares e não era popular, né? E aí a letra A está incorreta. E aí a letra B diz que muitas poucas pessoas saíam de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham. Aqui o erro está, vocês já devem ter percebido, né? O erro está aqui no muitas, né? Que aqui
deveria ser escrito dessa forma: muito poucas pessoas saíam de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham. O muito, quando expressa intensidade, né, quando ele se refere à intensidade, ele não varia, tá? Ele permanece no singular e não varia nem número, nem gênero, nem grau, e, portanto, muito poucas pessoas saíam de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham. O muito ele não varia nesse caso, quando expressa intensidade. Então, está errada a letra B. A letra C diz que hoje observa-se tratamentos humanizados de pessoas que necessitam de ajuda psiquiátrica. Está errada também, né? Aqui a gente vai ver que está errada a letra C. O correto seria: hoje observam-se tratamentos humanizados de pessoas que necessitam de ajuda psiquiátrica. O observam-se vai concordar com tratamentos humanizados no plural. E aí o erro está aqui. O observa-se ele não foi para o plural e, portanto, houve um erro de concordância. A letra D diz que foi reformulado pelo conhecido psiquiatra Franco da Rocha a assistência aos doentes mentais. Foi reformulado pelo conhecido psiquiatra Franco da Rocha a assistência aos doentes mentais. Está errada essa alternativa D, pessoal? Perdão, porque a assistência está no feminino, né? A gente vai ver aqui, ó, a assistência está no feminino. Então, o reformulada, ela vai concordar com a assistência. Então, vai tudo para o feminino, né? Foi reformulada a assistência aos doentes mentais. Então, a alternativa ela erra porque ela traz no masculino, né? Então, foi reformulado, está errado, porque aqui a gente está falando da assistência e aqui há um erro de concordância de gênero, né? Foi reformulada, né, concordando em gênero, a assistência. Então, deveria ir para o feminino essa palavra, o correto seria reformulada. A letra D está errada. E por fim, sobre a letra E. Os métodos clínicos mudaram bastante com o aprofundamento dos estudos sobre a mente. E aqui a gente vai ver que a alternativa E ela está correta quanto à concordância, porque o bastante ele não vai para o plural, porque aqui ele está exercendo a função de intensificar o verbo mudaram. Mudaram bastante. E aí, se ele está intensificando um verbo, ele é um advérbio e advérbio não varia, né? Então, aqui ele está exercendo a função de advérbio e advérbio não varia, permanece no plural, né? Ele está intensificando o verbo mudaram e, portanto, está correta a letra E quanto à concordância da língua portuguesa, a norma padrão de concordância da língua portuguesa e, portanto, a alternativa correta é a letra E. E aí a gente vai passar para a questão número 10, que é a última questão da aula de hoje. A letra A questão número 10, né, que foi aplicada no ano de 2023 para a Prefeitura de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, para o cargo de ajudante. O enunciado diz que assinale a alternativa em que a concordância entre as palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aqui a gente vai analisar a concordância, tá? E aí a letra A diz que muitas bolsas e sapatos nem sempre é tão usado no dia a dia. Muitas bolsas e sapatos nem sempre é tão usado no dia a dia. O correto seria: muitas bolsas e sapatos nem sempre são tão usados no dia a dia, tá? Está errada, porque aqui o são ele vai concordar com muitas bolsas e sapatos que estão no plural e aqui vai haver essa concordância e por isso o verbo ele tem que ir para o plural e o verbo permaneceu no singular e por isso ficou errada a letra A. A letra B diz que ela disse obrigado aos moços que lhe deu os cobertores. Ela disse obrigado aos moços que lhe deu os cobertores. Está errada a letra B, porque ela disse obrigado aos moços que lhe deram os cobertores, né? Deram no plural
ele deve concordar com o sujeito moços, né? E aqui não é dou, é deram, porque vai concordar com moços, que é o sujeito, e está no plural. Ela disse obrigado aos moços que lhe deram os cobertores. E por moços está no plural, o verbo dar também vai para o plural, né? Então, os moços que lhe deram os cobertores. E aqui, não os moços que lhe deu os cobertores. E por isso a letra B também está incorreta. A letra C diz que a maioria desistiram de acumular roupas pouco usadas. A gente vai ver que tem dois erros aqui nessa alternativa C. A maioria desistiu de acumular roupas pouco usadas. Esse seria o correto, né? Aqui a gente tem o primeiro erro no verbo desistir, que ele deve concordar com o sujeito maioria. Então, a maioria desistiu. A maioria ele ficou no plural, no singular, perdão. A maioria está no singular. É o sujeito. O sujeito está no singular. Aqui o verbo desistir, ele também vai ficar no singular, concordando o verbo com o sujeito, a maioria. E aqui no segundo caso, o adjetivo ele deve concordar em número com o substantivo. Então, roupas, que é o substantivo, deve concordar com o adjetivo. Deve concordar em número. Então, usadas também deve ir para o plural, né? Devido roupas estar no plural, concordando assim em número. E aí, a alternativa apresenta dois erros, né? E, portanto, a alternativa C está errada. Roupas, e aqui o adjetivo ele deve concordar, né? Deve ser roupas pouco usadas. A maioria desistiu. A maioria está no singular, é o sujeito dessa oração. A maioria desistiu. O verbo ele não deve ir para o plural, pois o sujeito está no singular. E aí a alternativa C está incorreta, apresenta dois erros. A letra D diz que existem crianças tão conscientes que doam brinquedos ainda novos. Mais uma questão, mais uma alternativa, né, que tem aqui mais de um erro. E aqui a gente vai ver onde está o erro, né? Existir, né? O verbo existir, quando usado para indicar existência ou ocorrência, ele concorda com o sujeito no plural, que nesse caso é crianças. Então, existem, o verbo vai para o plural, existem crianças, que é o sujeito. Então, o verbo concordando com o sujeito. Existem crianças, os dois no plural, tão conscientes que... E aí, doar, o verbo doar, ele deve concordar com o sujeito que continua crianças, né? O sujeito é crianças. Então, o verbo também deve continuar concordando com o sujeito. Então, crianças tão conscientes que doam brinquedos ainda novos, né? E aí, o novos, ele vai variar também, né? Vai ir para o plural concordando com brinquedos, né? O adjetivo concordando com o substantivo. E, portanto, a alternativa apresentou vários erros e aí também está errada a letra D. Existem vai para o plural, doa vai para o plural também, para concordar com o sujeito crianças, e aqui novos também vai para o plural. Brinquedos ainda novos, aqui nesse caso, do adjetivo concordando com o substantivo brinquedos. A letra E diz que elas mesmas reconhecem que são acumuladoras de objetos inúteis. Está correta essa alternativa E. Elas mesmas é o sujeito, né? Aqui a gente vai ver que elas mesmas é o sujeito no plural, tá? Concorda com o verbo reconhecem, reconhecem também está no plural, então o sujeito está concordando com o verbo que também está no plural. E aqui tem o seu complemento, que são acumuladoras de objetos inúteis. E aí está tudo correto, tudo indo para o plural, de forma que a concordância, né, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na letra E. E aí a letra E é a alternativa para a questão número 10. E aí a gente termina a aula de hoje por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal para sempre receber conteúdos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.